Boa noite a todos. E agora vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Valdo. Isso aconteceu com ele na cidade de Barreiras, que fica no estado da Bahia. E nessa época, que foi no ano de 2001, o Sr. Valdo tinha 41 anos. E tudo começou assim. Eu sou motorista de ônibus circular há vários anos na minha cidade. Eu gosto muito da minha profissão. Mas vou contar uma história que aconteceu comigo em uma certa noite, em que eu estava dirigindo o ônibus na penúltima volta daquele dia. Mas para começar, o meu itinerário que eu fazia era em um local rural e também passava com um busão perto da pista que ficava fora da cidade. E o meu horário de serviço era na parte da noite. E o problema maior disso tudo é que os transportes que eu trabalhava da minha empresa já eram bem sucateados e antigos, e com falta de manutenção, em que às vezes os ônibus paravam por problemas no meio da viagem, e assim os próprios motoristas às vezes viravam mecânicos. Até aí eu já tinha me acostumado com essa dificuldade, e aconteceu que certa noite o meu transporte que eu dirigia deu problemas e parou em uma estrada quase fora da cidade. E nisso eu desci do busão e fui verificar o que tinha acontecido. E assim eu fiquei verificando e mexendo em tudo para ver se o ônibus pegava novamente. Mas o que ocorreu foi que enquanto eu tentava arrumar o veículo, passou-se mais ou menos umas meia hora. E um homem que era passageiro começou a passar mal. E assim ele bateu na porta do transporte para abrir e ele sair para fora. Aí nisso eu fui ver o que estava acontecendo. E quando o cobrador abriu a porta do ônibus, eu olhei bem para esse homem. E vi que a bolinha do olho desse sujeito estava bem escura, preta mesmo. E era um olhar bem frio. E notei que era um homem que vinha pegando a viagem comigo na parte da noite há quase um mês. Mas logo esse cara desceu do busão e chegou no chão da estrada. E em seguida ele já começou a piorar e a vomitar muito. Perguntei se esse cara precisava de ajuda ou que eu poderia chamar uma ambulância pelo Nextel para ele. Mas esse sujeito disse que não precisava. E logo depois eu ouvi um barulho de estalo no braço dele. E esse homem fez um gemido de dor. Parecia que estava perdendo a sua função motora. Mas o que ocorreu para minha surpresa foi que esse homem falou para eu entrar dentro do ônibus e fechar a porta. E não deixar ninguém sair para fora. E depois desse aviso, esse sujeito estranho correu para o meio do matagal escuro que tinha em volta da estrada, onde estávamos parados. Claro, eu fiquei meio assustado com a ação desse cara, e preocupado o que poderia acontecer dali em diante. Com esse problema todo, eu liguei para a minha empresa e expliquei a situação do cara que sumiu na mata, e que também o meu veículo estava quebrado naquele lugar escuro, e que era para eles mandarem outro transporte também, pois eu não tinha conseguido arrumar nada. Mas eu ainda estava do lado de fora, tentando arrumar o ônibus. Mas foi aí que eu comecei a ouvir uns barulhos no vidro da janela do transporte. E nisso eu fui olhar, e foi aí que eu vi os passageiros assustados e me avisando de alguma coisa, e apontando o dedo em uma direção. Eu fiquei assustado, pois não sabia de nada. Mas nesse momento eu olhei de canto e vi uma criatura cheirando a porta da entrada do ônibus. E levei um susto, pois aquele bicho estava em 4 patas e era muito grande. Mas a aparência daquilo era semelhante a um cachorro e macaco ao mesmo tempo. E a pelagem do bicho era toda escura. E dava mais medo desse animal, pois os seus olhos refletiam um tipo de luz amarelada. E isso era uma coisa bem estranha mesmo.
Eu olhei rápido novamente e vi que os passageiros já estavam todos agachados dentro do ônibus, para que aquele animal não os visse pela janela. E eu vendo que o cobrador não iria abrir a porta para eu entrar, então eu resolvi sair bem devagarzinho e entrei no meio da mata escura que tinha ao lado da estrada. E dei sorte, pois o lobisomem ficou forçando para entrar na porta do transporte e não me viu fugindo. Mas nisso eu estava com muito medo ainda e fui me afastando sem fazer barulho de perto do busão e olhando na direção do animal. E foi aí que eu tive uma surpresa, pois aquele bicho ficou de pé como se fosse um homem. E ficava olhando através do vidro do ônibus e tentando ver alguma coisa. E nessa hora eu não tive dúvida que aquela fera era um lobisomem. E com aquele bicho rodeando o transporte, eu fui entrando cada vez mais para dentro da mata. Em seguida, eu subi uma árvore que tinha por perto e fiquei vigiando o ônibus de longe. Mas nesse momento, o lobisomem eu não vi mais. E tentava achar essa criatura por algum lugar da mata. Mas para minha surpresa, depois de uns 15 minutos, eu vi essa fera outra vez, se agachando em um ponto da mata, só olhando na direção do busão. Nessa hora eu gelei, pois o lobisomem estava a uns 50 metros de distância de mim, e alguém no busão tinha colocado a cabeça pelo vidro para olhar pela mata, e a criatura viu aquela movimentação. Mas ainda bem que o lobisomem não voltou para aterrorizar o ônibus novamente. Mas os minutos foram passando e o carro da manutenção do transporte chegou. Mas o pessoal da mecânica também não desceu do veículo. E o que aconteceu que eu vi foi que os passageiros desceram do ônibus rápido e entraram no transporte da manutenção. E assim esses mecânicos começaram a buzinar o seu transporte para me chamar. E foi nessa hora que o lobisomem acabou saindo do seu esconderijo e sumiu de vez pela mata. Talvez foi porque a criatura ficou assustada com a buzina alta. O fato é que eu tomei coragem e desci da árvore e corri pelo matagal escuro. E assim logo cheguei na estrada. E já na frente do automóvel dos mecânicos, eu entrei para dentro do transporte, todo assustado. E por ali o cobrador me perguntou se eu tinha visto o passageiro que estava passando mal e que correu para o meio do matagal. Eu falei que não sabia onde esse cara se meteu. E o cobrador disse que era bom esperar esse cara, porque ele poderia estar correndo risco com o lobisomem que apareceu. O que fizemos foi levar os passageiros para suas casas. E depois fizemos algumas rondas pela estrada da região, para ver se encontrávamos o cara que passou mal. Mas rondamos mais de 1 hora e não achamos esse homem. E aí, como não encontramos mais esse sujeito, os mecânicos me levaram até a minha casa. E eu fiquei pensando na criatura e como pode existir um bicho desses. Eu estava muito preocupado também com um homem que sumiu no mato, pois para mim a criatura poderia tê-lo pegado, e por isso ele desapareceu. Mas enfim, amanheceu o dia, e eu acabei voltando para o meu trabalho, e ainda traumatizado, voltei a dirigir o busão pelo mesmo lugar onde o lobisomem apareceu. Eu deixei essa história do passageiro estranho para lá. Mas assim foram passando os dias. Eu até esperava alguma notícia ruim desse homem que sumiu na mata da madrugada do dia que o lobisomem apareceu. Mas não acontecia nada. Eu acabei deixando essa história de lado. Eu pensava comigo, se o meu busão parasse outra vez por essas estradas escuras na noite, eu não desceria do meu transporte nem a pau. Mas certa vez também, o meu cobrador me disse uma coisa estranha.
que ele achava que o cara que desceu do ônibus poderia ser o lobisomem. Aí eu me lembrei também que esse passageiro me avisou que não era para ninguém sair de dentro do ônibus antes dele correr para o matagal. Bom, mas o que fica é essa pergunta: se o passageiro era ou não era o lobisomem. Eu também não posso afirmar isso, mas pelo contexto do meu relato, o que vocês acham? Responda nos comentários. Boa noite. Bem, pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo. E se vocês gostaram, comentem, e dê um like e se inscrevam. Até a próxima.